Olá, iluminadas, boa tarde, quase boa noite. Olá, iluminadas. Então, semana passada eu iniciei as mini lives, né? Como um presente para vocês e para mim no mês da mulher, né? No mês do meu aniversário também, porque eu sou de março. E também para sair da zona de conforto, né? Porque quando nós nos colocamos na zona de conforto, e aí já diz que é confortável estar lá, né? Deixamos de criar, de trazer o nosso servir para o mundo. E então, como prometido, né, para sair da minha zona de conforto e também trazer o meu servir, né, para as mulheres, para as nossas iluminadas, para aquelas que querem fazer a diferença no mundo, as nossas cartas sistêmicas, né, as nossas cartas sistêmicas para abrir, né, para deixar com vocês um pouco de reflexão. Na segunda passada a gente falou sobre o medo e o medo da mudança e como ele nos trava, como paralisa a nossa vida, né? E como é importante, né? Destravar, né? Entender esses bloqueios. E hoje eu vou falar sobre crenças limitantes. Aquelas crenças que nós herdamos dos nossos antepassados. Eu estava lendo um livro que diz que nós precisamos curar 7 gerações antes de nós, para que a gente não passe para as futuras gerações o que dificultou a vida, né, dos nossos antepassados. E é para a gente entender muitas vezes e até perdoar, né, certas situações. Então, voltando aqui para o bloqueio e as crenças limitantes, aquilo que nos limitam, né? E como eu disse para vocês, que a gente precisa sair da zona de conforto para trazer um pouquinho da nossa experiência e do que vem sendo o trabalho que eu já venho organizando com muitas mulheres, né? E já são desde 2019, né, que eu venho nessa transformação de muitas mulheres a partir da minha transformação. E eu acredito que as crenças limitantes muitas vezes nos deixam na zona de conforto de a gente não querer mudar, né? E quando a gente fala de crenças limitantes, é que eu tenho assim, ó, esse bloqueio é uma prisão invisível. São aquelas frases que você repetiu tantas vezes que passaram a parecer verdade na sua vida, né? Então, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo, eu não sou boa o bastante. Então, essas crenças que a gente repete ou que de tanto a gente ouviu, a gente começa a acreditar, são o que nos bloqueiam. Eu gosto de uma história que eu vou contar aqui, que é o elefante acorrentado. E diz assim a história: desde pequeno, um elefante de circo é preso por uma corda bem fininha. Ele tenta fugir várias vezes, mas não consegue, porque ainda é pequeno. Com o tempo ele cresce e fica forte o suficiente para quebrar a corda, mas nunca tenta novamente. Ele acredita que está preso, mas a única coisa que o impede de sair é a crença de que não pode. Agora pensa, quais são as cordas invisíveis que estão segurando
a nossa vida, que estão segurando a nossa vida, né? Quais são essas crenças limitantes que nos prendem? Que corda invisível é essa que a gente não vê e que nos prende? O que você repete para si mesma que pode estar impedindo você de florescer? E aí eu quero te fazer um convite muito especial para a mentoria Florescer da Alma. Muitas mulheres já passaram por mim e estão florescendo pela vida, floriram, né? Principalmente aquelas com aquelas dores invisíveis, aquelas dores que a gente não percebe, que de repente a gente tá sentindo, que são nossos bloqueios, as nossas crenças limitantes, os nossos medos, as nossas inseguranças. Quantas de nós deixamos de florescer na vida, ou florescer por medo, por insegurança, por sentimento de vazio, por se sentir perdida, com dores tão profundas, tão enraizadas, que muitas vezes a gente não se percebe. Então que a gente possa crescer juntas, né? Evoluir, sair da zona de conforto, tornar a nossa vida com propósito, dar propósito para a nossa vida e ajudar quem estiver ao nosso alcance. Então eu te faço um convite também, né, para vir conhecer o método Florescer da Alma, para você florescer para a vida, né? É um método que ele vai desde a raiz mais profunda, né? Por isso que eu gosto dos saberes ancestrais, conhecer as tuas feridas, entender o que tu reproduz na vida adulta hoje que te marcou lá na infância e que muitas vezes tu não lembra de algum episódio, alguma situação que possa ter marcado a tua vida. Então, dia 3 de abril vai ter uma aula especial, né? A jornada do florescer da alma. Cure as suas feridas, transforme-se, venha florescer comigo e com tantas outras mulheres. Se você acha que não é para você, que você não tem nenhuma dor, que não tem nenhum problema, pensa naquela amiga com carinho que você, na sua visão, o que você percebe que precisa florescer para a vida. Faz esse convite para ela. No dia 3 de abril, às 19 horas, vai ter uma jornada muito linda, muito especial, com técnicas, com um círculo de mulheres, aonde vai ser um encontro de almas. E só vai estar nesse dia quem realmente sentir no coração que esse é o momento de transformar a sua vida, de entender o seu propósito, o que você veio fazer aqui, nessa terra, né? E vamos tirar uma cartinha hoje pra gente iniciar bem a semana, né? Esses são saberes sistêmicos, né? E tem os saberes sistêmicos espirituais que eu vou trazer na próxima segunda-feira, para a gente entender também um pouquinho mais dessa conexão do eu sou, né? Com uma divindade que ela está fora e dentro de nós. E essa é uma conexão muito forte e poderosa. Hoje, antes de preparar esse momento, né, de vir conversar com vocês, eu faço toda uma preparação espiritual mesmo, de me conectar com pessoas que realmente estejam precisando dessa palavra. E se não foi você, que você possa enviar essa live, né, para outras pessoas que estejam precisando e que estejam passando por momentos de transformação ou que precisam ser transformadas, que precisam florescer para a vida. Vamos lá? Aqui as cartinhas. Vamos tirar uma, vamos ver qual é a mensagem. Sempre quando vocês irem para essa live, eu sugiro que vocês tragam um copo de água,
tenham uma caneta e uma folha em branco, caso a gente vá fazer algum exercício, tá? Ó, tô tirando aqui a cartinha, não sei que carta é. É um baralho bem maravilhoso, né? Então, a nossa reflexão de hoje é: vítima, salvador ou agressor? Ao nos relacionarmos com pessoas, criamos um jogo de sofrimento e nos colocamos nos papéis de vítima, salvador ou agressor. Um exemplo para essa compreensão é uma pessoa que quer melhorar o Brasil. Quando eu me coloco no papel de eu quero melhorar o Brasil, eu me coloco no papel de salvador. As pessoas não dão atenção a essa pessoa e ela se sente injustiçada e cria uma história de vitimização. Então ela passa a ser a vítima. Começa a julgar que não tem futuro, que as pessoas não se comprometem e são preguiçosas. E aí ele ganha o papel de agressor. Transitamos entre 3 papéis nas relações. Podemos estar em 1, 2 ou até nos 3 papéis em momentos diferentes. Quantas vezes, né, nós nos colocamos no papel de vítima, nos vitimizamos com situações, ou colocamos a culpa em outros, né? Ou somos o salvador de tudo e não salvamos nada. Isso é uma reflexão profunda que às vezes incomoda a mim, incomoda você, de repente pelo nosso entendimento. E quando a gente passa a entender profundamente, sai fora da caixa e começa a ter uma outra visão, uma expansão de consciência, a gente consegue entender muitas coisas que nos acontecem, que a gente reproduz por não entender. E aí eu trago aqui uma reflexão bem profunda e eu quero que vocês pensem nisso. Lembre-se de uma situação de relacionamento conturbado que você teve com alguém. Puxa aí na tua memória. Uma situação de relacionamento conturbado que tu teve com alguém. Quais os papéis você ocupou na comunicação com essa pessoa? Você foi o salvador, a vítima ou o agressor? Qual foi o seu papel? E a partir de agora, passe a ser um observador de seus pensamentos. Comece a observar os seus pensamentos. Se vocês pararem agora, eu tô aqui falando com vocês estão me ouvindo e o cérebro de vocês continua conversando com vocês mesmos. Ele tá ali o tempo todo, ele não desliga nunca. E você percebe que é apenas uma dinâmica mental de construção de papéis, que você não é o que está pensando. Já sabem que é apenas uma construção mental. Torne-se um observador sobre como sua mente funciona. A partir desse lugar de observador, você terá maior clareza sobre o que está acontecendo e poderá lidar melhor com que você mesmo e com os outros. Quando você começa a se entender, a se observar os seus pensamentos, você acaba modificando a forma de conduzir os seus diálogos, as suas conversas e qual o seu papel real na situação, né? Então essa é a carta de reflexão para hoje. Você é vítima, salvador ou agressor? Quando a gente começa a entender qual é o nosso papel, às vezes nos diálogos que a gente tem conturbados mesmo, qual é o papel? Ou a gente ocupa os 3 papéis? A gente agride, a gente salva, a gente é vítima? Como é que é o nosso papel? Então essa é a carta pra gente refletir essa semana. E eu te convido a sair da zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente fica criativo.
Nós criamos motivação para transformar e para mudar a nossa vida, né? Cuide os bloqueios e as crenças limitantes que nos limitam de crescer, de evoluir, né? De florescer. Todos nós temos capacidade de crescer, de evoluir e de entender o nosso propósito real aqui na Terra. E quantas pessoas e quantas mulheres nós podemos ajudar, né? Quando a gente entende o que a gente está realmente fazendo aqui. E então todas as segundas, né? Eu vou trazer a live falando dos bloqueios, do que nos limitam, dos saberes sistêmicos e apresentar para vocês o método Florescer da Alma. Como ele é transformador, como ele já mudou a minha vida e a vida de muitas mulheres. E convido vocês a sair da zona de conforto, né? A se conectarem com outras mulheres, a não se sentirem mais vítimas, nem salvadoras e nem agressoras de vocês mesmos, né? Não faça como o elefante que se limitou, né? Mesmo podendo sair, acreditou que não poderia mais. Todas nós podemos, né? E mulheres, elas torcem por mulheres. E se você perceber que tem uma amiga perto de você, que tem uma mulher que você conhece e que precisa florescer para a vida, convida ela para o dia 3 de abril, às 19 horas. Me acompanha lá nas redes sociais, né? Daisy C. Paim, que durante essa semana e nas próximas vai estar divulgando esse encontro de conexão, de alma, uma conexão espiritual, né? Eu sempre convido os meus guias, meus mentores para estarem comigo, para que essa mensagem chegue para você de forma clara, que você sinta no seu coração o desejo de florescer para a vida, de crescer, de transformar, de se conectar com outras mulheres, com outras pessoas que estejam passando de repente pelo mesmo momento que você, pelo mesmo momento que eu, e a gente juntas possa se fortalecer, romper bloqueios, romper crenças limitantes, né? Vencer o medo e tornar a nossa vida com mais propósito, com mais sentido. E é esse convite que eu deixo para você. Até a próxima segunda, na nossa mini live às 18 horas. Esse é um convite que eu te faço para estar comigo na próxima segunda-feira, na nossa mini live, que vai falar sobre saberes sistêmicos, os bloqueios, os medos, as crenças limitantes que nos impedem de crescer, de florescer para a vida. E se essa mensagem chegou para você no momento em que você está se sentindo presa, um sentimento de vazio, de se sentir sozinha, de insegurança, essa é uma live muito especial. Ela fica gravada, né? Para quem está chegando agora. É todas as segundas-feiras às 18 horas. E dia 3 de abril eu te faço um convite para uma aula muito especial, onde mulheres vão florescer através do meu método. É um convite, eu vou apresentar para você o florescer da alma. É um florescer onde vai transformar a tua vida. E olá, Edmeia. E é isso. Então, toda segunda-feira às 18 horas, uma mini live sobre saberes sistêmicos, onde eu vou abrir uma carta para reflexão, né? Para você entender um pouquinho mais do que a gente precisa curar, das nossas feridas emocionais, dos nossos traumas,
daquilo que não deixa a gente avançar na vida, porque tranca a nossa prosperidade, o que nos bloqueia, e soluções para cada bloqueio, para cada crença limitante, para aquilo que foi nos implantado desde criança, que nos limita a crescer agora na fase adulta. E eu gostei muito de uma coisa que fala sobre o perdão. Eu li em algum livro que agora não me vem à mente, mas na próxima segunda eu trago para vocês o perdão. Quando nós perdoamos, não quer dizer que a gente tenha que andar com aquela pessoa que a gente perdoou. Quando a gente perdoa, é que a gente perdoa a si mesmo. E quando a gente perdoa a si mesmo, a gente consegue evoluir. A gente consegue transpor coisas que nos machucam. Então, o perdão, quando nós damos o perdão, esse perdão é para nós mesmos, não é para o outro. Quando nós sabemos, quando nós aprendemos a perdoar, a nossa vida ela prospera, ela ganha abundância e a gente consegue sair daquele desconforto que muitas vezes nos impede de avançar na vida. E eu quero deixar essa mensagem para vocês e lembrar, segunda-feira às 18 horas você tem um encontro marcado comigo para a gente poder falar sobre saberes sistêmicos, o meu método Florescer da Alma, crenças limitantes, bloqueios. E se você tiver alguma pergunta, tiver algum interesse sobre algum assunto que a gente possa vir trazer para conversar, alguma pergunta, manda uma mensagem no direct, pode me chamar no WhatsApp, e segue lá e faça suas perguntas, que dentro daquilo que eu sei, que eu conheço, eu vou trazer para você. Então, fica aqui o meu carinho, uma ótima semana para todos vocês e que nós possamos sim florescer. Mulheres unidas transformam a vida de muitas outras. Tá bom? Fiquem com Deus.